Fala, meus caros, Everton aqui, sejam bem-vindos ao vídeo de dicas e análise da Loto Fácil 2723 que vai acontecer hoje. Tivemos uma linha cheia, na verdade duas linhas cheias. A primeira linha e a quinta linha no concurso 2722. Que problema! Parecia que eu estava sentindo que ia vir linha cheia. Essas duas em específico, eu acho que eu comentei em alguns vídeos anteriores sobre a possibilidade dessas linhas aparecerem cheias, porém não acertei o momento na época. Eu indiquei que poderia ter a possibilidade de linha cheia, mas não aconteceu na época, foi acontecer só agora. Loteria tem dessas, né, meus caros? Loteria tem dessas. Estamos aí no segundo concurso do ciclo, temos 10 dezenas como de praxe para finalizar o ciclo, 7, 9, 10, 11, quase com uma sequenciazinha aqui. Então vai ficar bem embolado esse fechamento de ciclo. Provavelmente teremos alguns problemas aí na hora de fechar esse ciclo 578. Eu vou deixar algumas dezenas aí para vocês jogarem. Vamos fazer aí um desdobramento juntos também, utilizando o portal da Loto Esporte, que é o portal que obviamente eu indico para todo mundo que quer levar a sério os jogos, seja da Loto Fácil, da Mega Sena, da Quina, Loto Mania, Dia de Sorte, Dupla Sena, Time Mania, Mais Milionária. Temos ferramentas para você imprimir os seus jogos, então recomendo demais o portal da Loto Esporte. Aqui vocês estão vendo a tabela de movimentação. Como a primeira linha saiu cheia, dificilmente ela vai sair cheia novamente. Acontece, Everton? Acontece sim de repetir aí toda a linha. É muito improvável que isso aconteça nesse momento, mas eu já vi acontecer sim. Duas dezenas que eu não vou deixar de recomendar para vocês é a 4 e a 5, pois elas estão muito fortes. Lembra que eu comentei da 1? Acho que foi lá no concurso de 2720, se ela ia fazer sequência ou não. Desde então, ela não falhou. Ela tá super frequente aí nos resultados. Então, tá uma dezena interessante. A dezena 2, ela não tá vindo sozinha. Ela sempre vem 2 concursos pelo menos antes de falhar. Eu acredito que a dezena que você deva evitar seria 3 mesmo. Então, a 1 tá ok, 2 também, 4 e 5 também, seria 3 aí o problema dessa linha ou a dezena que não vai deixar essa linha vir completa. Já na segunda linha, eu vou indicar para vocês, obviamente, as duas fortes, a 6 e a 8. A 7, ela realmente está um pouco fraca. A 10, entra uma questão aqui. Aparentemente ela está desenhando um comportamento de vir uma vez, falhar uma vez, então fica esperto. Teoricamente, esse concurso de agora, de hoje, é a vez que ele vai que ela provavelmente vai aparecer, mesmo que ela esteja fraca. Everton, mas essa dezena está fraca, normalmente você faz a indicação para excluir e tudo mais, e aí você está falando agora para jogar. Pela movimentação dessa dezena, provavelmente aí ela deve aparecer. Mas obviamente que a gente não acerta todas as dezenas. De vez em quando nós acertamos aí todas as indicações aí de 5 excluídas ou 5 fixas. Mas acertar sempre é realmente muito difícil. E entre a 7 e a 10, aí eu prefiro que vocês falem a dezena 7, tá? Mas aí fica mais a gosto, na verdade. Se você tem algum salto triplo que você quer fazer, se você gosta mais de uma dessas duas dezenas, teoricamente você estaria bem servido aí com uma das duas como excluída. As duas como excluída eu já acho um pouco complicado. É possível fazer? Sim, elas estão fracas, né? Então, uma leitura mais objetiva, você colocaria 7 a 10 como excluídas mesmo. Mas agora um toque aí pessoal seria você escolher uma só, indicaria a 7. Tá? Então 6 e 8 muito boas. E a dezena 9, né? O que faz com essa dezena 9? Pelo comportamento também, tudo indica aí que ela apareça.
Já na terceira linha, essas dicas aqui eu tô dando sem levar em consideração aquela dica que foi informada lá no nosso canal do Telegram para todos os membros da Lotsport, onde todos os dias eu deixo uma indicação de 5 fixas, 5 excluídas, deixo indicação dos padrões. Então eu não estou levando em consideração aquilo lá. Aquela dica você também, obviamente, pode seguir, né? Ela, além de analisar a tabela de movimentação, ela analisa conjuntos de dezenas, tá? Então, às vezes, a gente tem uma falha lá de 3 dezenas que eu indiquei, 3 quentes, porque aquelas dezenas lá quebraram um ciclo, onde elas estavam aparecendo juntas. Tem N fatores, na verdade, que são analisados, né? E sempre tem uma dezena quebrando aí o padrão. Quando ela não quebra, é o momento em que a gente tem a oportunidade de acertar os 15, que nós contamos sempre que a dezena vai continuar seguindo aquele padrão. Então, quando isso acontece, é o momento em que a gente realmente tem a chance de acertar os 15. Então, todos os dias a gente joga buscando a oportunidade das dezenas se encaixarem, seguir um padrão e você tá preparado ali com o jogo para ganhar. Então nós queremos só a oportunidade das dezenas se alinharem para a gente ter chance. Do contrário, vai ser difícil pontuar, isso é normal, fica tranquilo, acontece. Aqui vocês sabem que eu mando a real, já mostrei diversos jogos para vocês, já fui muito transparente nessa questão de pontuação de jogos, já mostrei muita coisa para vocês, centenas de jogos, né? Quem me acompanha há mais tempo aí sabe do que eu estou falando, dos jogos que a gente fez juntos. Então, vocês criaram essa, como eu posso dizer? As pessoas ficaram mais sensatas, tá, em relação a loterias. Isso que eu posso fazer um resumo, acho que é esse. Porque tem muita gente que estava com a expectativa desalinhada e tudo mais. Então, é difícil mesmo, mas é possível. Na terceira linha, eu vou estar indicando para você a dezena 11, a dezena 14 e a dezena 15. O resto falha. Quarta linha, dezena 16, falha. 17, muito boa. 19, boa. E aí eu vou estar indicando para você a 18. Poderia ser a 20? Poderia. Se você preferir, tá ok também. Elas estão com um comportamento semelhante, tá? Muito semelhante aí. De frequência, né? Então, qualquer uma das duas ali seria uma boa pedida, tá? Na última linha, eu acho que eu falei de todas, né? 16 falha, 17 joga, 18 você joga. 19 eu falei que joga também, aí você escolhe entre jogar 18 ou 20 ou falhar, né? Porque uma das duas vai ter que ficar de fora. Então você decide aí. Última linha, 22. A dezena 22, a dezena 23 também tá muito boa. 22, 23 e só, assim, de boa são essas dezenas aqui. A 21, me parece que ela tá com o comportamento aí de vir 3 vezes e falhar, né? Parece que vai desenhar esse comportamento aí. Então eu tô um pouco desconfiado dela, mas ela tá uma dezena forte. Então é difícil colocar essa dezena como excluída. É muito difícil. Mas se você quiser fazer uma variação sem ela, mas realmente está uma dezena bem forte. Então, 21, 22, eu vou indicar 21, 22 a 23 e aí o final eu acredito que seja 24. Estou bem em dúvida entre essas duas aqui, 24 e 25. Infelizmente, aqui pintou um cenário de um final alternativo que seria um final 23, um final 22 até, porque a 24 e a 25 estão com uma frequência baixa. Então pode ser que a gente tenha um final alternativo. Como eu não indico fazer jogos com esse final alternativo, eu vou ter que indicar uma das duas. E nesse instante eu vou estar indicando a 24, beleza? Então essa é a minha indicação. Agora nós vamos fazer aqui alguns jogos, certo? O que eu vou estar recomendando para você controlar no desdobramento? Você tem vários filtros que você pode controlar aqui.
Todos esses que vocês estão vendo aí na telinha, você pode personalizar. Então tem de ímpar, repetida, múltipla, Fibonacci, moldura, linhas. É o gerador de jogos mais completo que você tem para utilizar hoje na internet, tá? Eu falo isso de forma muito segura. Ele é confiável. O que você pôr aqui, ele vai sair. Se ele não conseguir gerar, ele vai te falar que não é possível fazer isso que você está querendo. Então, nós vamos deixar aqui ímpares e pares e repetidas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu não lembro mais. Como é que tá as ímpares? Tá. 7 ou 9 ímpares e repetidas nós vamos trabalhar 8 ou 10. Aí eu coloco aqui 7 ou 9. 8 ou 10 nas repetidas. Estão vendo aqui? As ímpares e repetidas, eu coloco exatamente as duas tendências que estão mais atrasadas ali, de forma que o resultado seja agradável a isso que eu separei. Então, ao invés de você competir com 3,2 milhões de jogos, você vai ter seus jogos competindo com todas as possibilidades da Lotofácil. O que você vai fazer aqui? Você vai diminuir muito essas combinações possíveis se você partir do princípio que o resultado vai ter ou 9 ou 7 ímpares e ou 8 ou 10 repetidas do último resultado. Esse número de 3,2 milhões, tranquilamente, ele cai para 2,5, 2,4 milhões e assim, estou chutando alto, tá? Muito provavelmente fica mais restrito do que isso. Estamos falando aqui, é que eu não gosto de falar sobre essas questões porque eu não sou matemático, né? Então, eu sou programador, eu fiz faculdade de ciência da computação. Deveria saber mais sobre matemática? Deveria, acho que eu sei o suficiente. Mas, para falar com propriedade, né, dessas combinações e tudo mais, eu acredito que chegaria ali próximo de 1,2 milhões de combinação, 1 milhão de combinação. Mas, como eu falei, não sou o perito dessa área. Normalmente quem faz esses cálculos para mim é a própria máquina. Eu ensino a máquina a fazer o cálculo. Na verdade, eu coloco as instruções para a máquina realizar o cálculo dos jogos. Então, e para fazer esse cálculo agora eu teria que colocar essas instruções. Ou um professor de matemática poderia falar isso para a gente aí, tranquilamente. Certo, meus caros? Então, dezenas para fixar. Deixa eu ver aqui. Eu quero fixar algumas dezenas que estão mais seguras de estar fazendo essa fixação. Tá, 4, 22. Tá, beleza. Eu vou fixar 3 só. 4, 8, 22. E vou excluir também algumas. Certo. Eu vou colocar aqui que eu quero a dezena final 24 em todos os jogos, tá? E aí eu não preciso fixar 24. E aí ele sempre vai me entregar jogos com o final 24. Agora eu vou escolher a quantidade de jogos que eu quero. Poderia escolher também a quantidade de dezenas, mas eu vou deixar por hora assim. Então ele me entregou 10 jogos aí dentro do padrão. Vou ver se vocês estão vendo. Ó, vocês estão vendo os jogos de 1 a 8. Quem quiser copiar esses jogos, dá um pause no vídeo aí para poder anotar os jogos. E agora eu vou descer mais um pouquinho para mostrar o 10º jogo aí. Então quem quiser copiar, é só dar um pause no vídeo. Quem quiser elaborar jogos diferentes dos meus, eu recomendo a ferramenta de desdobramento da Lotosport. Se você não é membro do nosso portal ainda, é muito barato, vale muito a pena você participar. No longo prazo, você vai ter economizado demais. Muita gente deixa de participar de um portal como o da Lotosport porque a pessoa pensa assim: ah, se ele tivesse o segredo para ganhar, ele não estaria vendendo, né? Só que ela esquece que se você também jogar de 1 a 6, é um grande erro.
Você está deixando dinheiro. Você está jogando no lixo, na verdade. Então, sim, se todo mundo... Se o segredo para a loteria é simplesmente fazer jogos usando isso, obviamente não vão vender. Obviamente não vai. Mas mesmo com as ferramentas, ainda sobram dezenas de milhares de jogos para serem feitos para ter aí a garantia desses 15 pontos. Tá? Então, fica tranquilo. Não tem esse segredo para ganhar na Loto Fácil. É difícil mesmo, outras loterias são mais difíceis ainda. Então, assim, não estamos falando sobre venda de segredo, e sim uma comodidade e também evitar você de fazer caca. Porque tem muita gente aqui que joga ainda com 5 ímpares e nem sabe. Tem gente que está jogando com 14 repetidas, com 13 repetidas, 12 repetidas, tendências assim que demoram a sair, mas elas nem sabem que estão fazendo isso. Esse é o pior. A questão não é nem vender algo que garanta prêmio. A questão é garantir só que você está fazendo jogos competitivos. Jogos competitivos. Se você olhar aqui, ó, e aí você não precisa acreditar no que eu estou te falando aqui, pensar assim, é papo de vendedor, né? Ele quer que eu me torne membro lá do portal para ele ganhar dinheiro. Obviamente, vou ganhar dinheiro, isso eu nunca neguei. Afinal, um dos meus trabalhos é esse daqui. Mas, se você olhar a tabela com os resultados oficiais, não precisa ser um gênio para compreender isso que eu estou te falando. Olha aqui, ó, questão de ímpares, né? Igual eu falei, tem gente que joga com 5 ímpares. Olha aqui quanto tempo demora para aparecer um resultado com 5 ímpares. O último saiu com 6 e isso já não é frequente. Se você olhar aqui, ó, esses valores dessa coluna de ímpares, olhe só a coluna de ímpares ali do canto, ó. Essa coluna aqui, ó, que está sendo selecionada lá na tela, ó. Você vai olhar esses números aqui, tá? É a primeira coluninha colorida aí. Então, 6 ímpares, beleza. Quase foi 5 ímpares, né? Aí depois teve 8, 11, 8, 8. E é aqui que mora a nossa oportunidade. Olha isso. 8 ímpares, 7 ímpares, 7 ímpares, 8 ímpares, 9 ímpares, 7 ímpares, 7 ímpares, 7 ímpares, 7 ímpares, 10 ímpares. Então, aqui morou a nossa oportunidade de ganhar utilizando a tendência dos ímpares. Então, o mistério, né, o tchan do negócio é você ter a certeza que você está fazendo jogos qualificados. Não é nem para te garantir a premiação, porque muita gente já começa, sendo bem sério com vocês, muita gente vai registrar um jogo que já está perdido. Horton, mas todas as dezenas têm a chance de sair, a pessoa fez o jogo e tem a chance de ganhar. Realmente, qualquer jogo que você fizer tem a chance de sair o grande prêmio. Mas a questão é, até quando você consegue manter o registro desses jogos aí? Sem ganhar nada, nunca nada, nem R$ 2, quem não ganha mais dois, né? Mas vamos colocar aqui, o mesmo valor da aposta, né? R$ 2,50. Sem ganhar nada, nunca, só paga, só paga, só paga, só paga, só paga. Não tira R$ 2,50, não. Um único dia na semana você fala, pô, acertei 11 pontos. Isso é complicado, porque mesmo com ferramentas, você tem momentos ruins. Então, sem... Ixi. Sinceramente, não teria o que falar, né? Sem fica complicado. Mas tudo bem, a loteria é para todos, você não precisa de utilizar isso aqui para registrar os seus jogos, né? Porque você pode comparecer na lotérica ou registrar online pelo site da Caixa e oficial. Então não precisa de ferramenta nenhuma para registrar os seus jogos. Recomendo que você elabore os jogos por essas ferramentas? Obviamente que eu recomendo, mas sinceramente não precisa se você não se preocupa com as tendências dos jogos aí. Beleza? O link vai estar na descrição desse vídeo aqui, caso você queira se tornar membro. Eu espero que você tenha entendido aqui o recado das tendências, tá? Eu tento sempre ser o mais justo, mais sincero, transparente possível, para que vocês não fiquem cometendo erros básicos, né?
pessoas que acreditam em salário de 14 pontos ainda, meu. Ainda tem gente que ganha dinheiro vendendo essas coisas, mas eu não consigo. Mas tudo bem. Cada um, né, fez sua escolha aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. Me segue lá no Insta, eu vou deixar aí também o arroba na descrição desse vídeo aqui. Lá você pode acompanhar um pouco mais aí do meu dia, né? Quando eu posto, né? Sempre, não consigo manter esse hábito de postar, mas eu me esforço. Beleza? Tamo junto, até mais. Fui!